Quatro verdades sobre a Bíblia e sobre você. É o tema da nossa reflexão. Lerei o verso 105 do Salmo 119 como uma espécie de baliza para a nossa reflexão, que terá um caráter temático. Vamos pensar hoje sobre as Escrituras, sua relação com o cristão. Diz assim a palavra de Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Hoje é segundo domingo de dezembro, segundo domingo do Advento. E desde 1549, na Inglaterra, é celebrado o Dia da Bíblia. Curioso isso. O rei Eduardo VI, ele convocou o arcebispo da Cantuária, Thomas Cranmer, e pediu que estabelecesse um dia em que, em solo inglês, houvesse nas igrejas um culto de ação de graças a Deus pelo dom das Escrituras. Curioso isso, porque alguns anos atrás o pai dele, Henrique VIII, cometeu muitas atrocidades na Inglaterra, mandou matar o William Tyndale por simplesmente traduzir a Bíblia para o inglês. O filho dele, seu sucessor, estava promovendo as Escrituras em língua inglesa. E desde então, 1549, nas igrejas protestantes, é celebrado o Dia da Bíblia. Essa data é celebrada no Brasil desde o século XIX, graças à intervenção de um médico escocês, um evangelista, um pastor chamado Robert Calley. Ele introduziu essa cultura de celebrar a Bíblia no segundo domingo do Advento, segundo domingo de dezembro. E aqui nós estamos para dar graça a Deus pelas Escrituras e pensar sobre algumas verdades importantes relacionadas à Bíblia e à nossa fé. Os batistas, desde a sua origem, também na Inglaterra, deixaram expressas a sua fé por meio de credos e confissões. E é interessante porque, dos dois lados do Atlântico, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, várias confissões de fé foram produzidas. Quando os missionários vieram para o Brasil, século XIX, os pioneiros da obra batista no Brasil, eles decidiram traduzir a confissão de fé de New Hampshire, que já estava em circulação em muitas igrejas nos Estados Unidos. É uma confissão curta, com apenas 18 artigos, mas que sintetiza bem o nosso entendimento sobre aquelas verdades basilares da nossa fé. Devemos isso a um homem chamado Zachary Clay Taylor. E no capítulo 1, o artigo 1º, é sobre a Escritura. Eu queria ler para vocês o que na nossa tradição é o entendimento básico sobre a doutrina da Bíblia. Diz o texto: Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial, que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim e a verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo, que ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará e por isso, e continuará sendo até o fim do mundo, o verdadeiro centro da união cristã e o supremo padrão pelo qual toda conduta, credos e opiniões humanas devem ser julgados. Está aqui um bom resumo do que nós batistas e, em geral, os protestantes pensam sobre as Escrituras. E é com a sua atenção que eu gostaria de pensar sobre quatro marcas distintivas da Bíblia. Quais são as características desse tesouro que nós temos, que é uma coleção de 66 livros. Vejamos. A primeira característica é a inspiração. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse é um ponto central para a nossa fé. Nas primeiras linhas da confissão, encontramos o fundamento de todas as verdades expostas. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é perfeito tesouro de instrução celestial. Então, a Bíblia foi escrita, meus irmãos, por homens no exercício de suas faculdades mentais, com talentos, dons, distintivos dons e suas peculiaridades. A providência usou homens como veículos da revelação. Eles foram, na linguagem da confissão, divinamente inspirados. Eles foram os meios
mas a origem da revelação é o próprio Deus. Por isso as Escrituras são apresentadas como sendo um tesouro de instrução celestial. Não nasceu da locubração humana, da vontade humana, do engenho humano. O texto sagrado não procede de homens, mas de Deus. A Bíblia, portanto, não é o registro de ideias aleatórias, humanas, passíveis de erros, mas é o registro da revelação de Deus, sendo o Espírito Santo o agente dessa revelação. E é por isso que a Bíblia é considerada por nós um tesouro celestial. Ou como diz Paulo na carta a Timóteo, desde a infância sabe as sagradas letras. E há dois versículos fundamentais para sustentar a origem divina das Escrituras. Nós temos várias passagens bíblicas, mas duas são fundamentais. Quais são elas? A primeira está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. Ouçam o que diz o apóstolo Pedro. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que é que Pedro está dizendo de forma básica aqui? A origem da revelação é o próprio Deus. Os autores foram veículos dessa revelação, os meios através dos quais Deus falou. E observem a linguagem de Pedro, eles foram impelidos pelo Espírito Santo. Foi de fato uma obra divina. Eles foram comissionados, selecionados por Deus para essa obra preciosa de registrar a revelação de Deus em linguagem humana. O segundo versículo está em 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Daí vem essa expressão, a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada. Curioso notar que essa palavra não aparece na Bíblia. Na verdade, esse versículo aqui, tal como eu li, toda a escritura é inspirada, é uma tradução interpretativa, para ficar mais claro ao leitor. A tradução literal do termo grego, theopneustos, seria literalmente: toda a escritura é expirada. Só aparece a única vez em toda a escritura. O que Paulo está dizendo é que toda a escritura é soprada, exalada por Deus. No sentido passivo, podemos dizer que Deus é soprado nas páginas das escrituras. Assim sendo, Deus é tanto o autor quanto o conteúdo das escrituras. Por isso, nenhum homem, igreja ou concílio tem autoridade para acrescentar ou subtrair sequer uma palavra das escrituras. É Deus quem soprou, é Deus quem revelou, é Deus quem exalou o conteúdo das escrituras. A definição de inspiração nas palavras de um teólogo chamado Millard Erickson: compreendemos a inspiração das escrituras como influência sobrenatural do Espírito Santo, exercida sobre autores da Bíblia, que fez com que seus textos fossem um registro precioso da revelação ou resultassem, de fato, na palavra de Deus. Na tradição evangélica, desde o século XVI, quando esses temas começaram a ganhar mais espaço para reflexão, as confissões de fé começaram a ser produzidas em uma escala maior, na tradição reformada em particular. Desde então, há 4 verdades interessantes sobre esse conceito de inspiração. Os evangélicos creem que a inspiração é plenária, dinâmica, verbal e sobrenatural. Plenária porque toda a escritura é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Quando Paulo diz em 2 Timóteo, toda a escritura, ele estava dizendo sobre o Antigo Testamento. Não havia naquela altura ainda a coleção fechada de 27 livros do Novo Testamento. Mas, passados esses anos todos, quando a gente olha o conjunto das escrituras, o Antigo e Novo Testamentos, nós entendemos que esta revelação, essa inspiração é plenária. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. É dinâmica porque Deus não anulou a personalidade dos escritores. Basta observar, quando é feita a crítica do texto, tanto no hebraico quanto no grego, as personalidades estão presentes ali. O texto, por exemplo, da carta aos Hebreus
o melhor e mais refinado grego do Novo Testamento foi escrito por alguém muito habilidoso que dominava a língua grega. Outras passagens escritas por hebreus de Jerusalém, que não dominavam tanto a língua grega, já consegue perceber já algumas fraquezas na língua. Portanto, a personalidade, as características individuais das pessoas, o estilo, não foi colocado de lado. Portanto, há uma inspiração dinâmica. Verbal, porque Deus se revelou através de palavras. As palavras não foram ditas como uma espécie de ditado, mas foram orientadas por Deus. A mão da providência guiou aqueles homens. É sobrenatural, porque origina-se em Deus, produz efeitos sobrenaturais mediante a ação do Espírito Santo. É um livro sem igual. Nada se compara às Escrituras. E a quantidade de pessoas, famílias, nações que têm sido transformadas a partir do encontro com Deus nas Sagradas Escrituras é uma coisa impressionante. Uma característica dessa inspiração é que ela é sobrenatural. Ela é de outra natureza. Um autor chamado A.W. Pink diz assim: renuncie à doutrina da inspiração verbal e você terá deixado como um navio sem leme no mar tempestuoso à mercê de todo o vento que sopre. Boa parte das igrejas no Ocidente, à medida que foram sendo ludibriadas a olhar para as Escrituras como sendo apenas uma literatura, como tantas outras, essas igrejas, elas perderam a direção, porque todo o fundamento doutrinário da igreja cristã baseia-se nessa premissa fundamental. As Escrituras são a revelação de Deus em linguagem humana. De fato, a Bíblia é inspirada por Deus. Esse é o primeiro fundamento, a primeira característica das Escrituras. Agora, o que tem isso a ver com você, com cada um de nós aqui? E essa é a primeira aplicação. O conhecimento de Deus é possível porque ele se revelou a nós. Você só conhece a Deus porque Deus se revelou a você. Existem duas grandes testemunhas da existência de Deus. A primeira está entrando por essas portas. O sol, a criação, ou na linguagem dos antigos, a criação como teatro da glória de Deus. O Deus invisível exibe sua majestade através da criação. Ele se veste da criação para tornar-se visível aos olhos das suas criaturas. Nós lemos ainda há pouco o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, Deus revela-se a si mesmo através da criação. O segundo, o sensus divinitatis, pulsa no coração do homem. No fundo, no mais íntimo do ser, o homem sabe que Deus existe. Há um conjunto de processos cognitivos pelos quais o homem tem conhecimento de Deus. O homem sabe que Deus existe. O problema é que o pecado, que é um tipo de loucura da vontade escravizada, tenta suprimir isso. Observe que quando Paulo se dirige aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 21, ele diz assim: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. O homem tem um conhecimento básico de Deus. Ele sabe que Deus existe. Razão pela qual, por conta do pecado, ele tenta suprimir a verdade, deter a verdade pelo erro, linguagem que Paulo usa na carta aos Romanos. No entanto, essa revelação natural é insuficiente para conhecermos quem Deus é. O caráter de Deus, sua vontade, são revelados por meio da sua palavra, que nós chamamos de revelação especial. E essa revelação especial, que é a Escritura, a Bíblia, ela tem um centro, a palavra viva, que é Cristo. Por isso Jesus disse aos seus interlocutores: as Escrituras testificam de mim. E ele fala então da lei, dos escritos e dos profetas. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E o Novo Testamento tem como centro a pessoa de Cristo. Pergunta: como podemos conhecer a Deus? Deus que se revelou nas Escrituras. De onde vem o conhecimento que temos acerca de Deus? Através das Sagradas Escrituras. O conhecimento de Deus é o resultado da revelação que Deus faz de si mesmo. E aqui uma coisa bem interessante para nós, que acaba sendo uma espécie de machado na raiz do orgulho, da altivez dos homens.
Abraham Kuyper, que foi um notável teólogo do século XIX, um homem de muita influência na Holanda, fundou inclusive uma grande universidade, a Universidade Livre de Amsterdã. Ele persuadia seus alunos a entender o seguinte: no estudo de todas as outras ciências, o homem se coloca acima do seu objeto de pesquisa, de investigação, e ativamente extrai dele o seu conhecimento pelo método que lhe pareça mais apropriado. Então, o objeto está sobre a mesa e o homem pesquisa, investiga, usa os meios para obter conhecimento. Mas, na teologia, nos assuntos do reino, no que tange às Escrituras, ele não pode colocar-se acima, e sim sob o objeto do seu conhecimento. Por que razão? Nós só podemos conhecer à medida que Deus se revela. Uma pessoa, por mais capaz que seja, capaz de cálculos complexos, capaz de realizar proezas nas mais variadas áreas, nos mais variados campos, pode ler as Escrituras de ponta a ponta e deixar escorrer o que é mais importante. Porque não é simplesmente uma questão de lógica humana, de capacidades cognitivas, de inteligência. Compreender as Escrituras, em alguma medida, é um dom de Deus. É uma graça que Deus concede. Portanto, nós o conhecemos porque ele se revelou a nós. E essa verdade deve promover duas coisas no cristão. Ouçam: humildade e gratidão na leitura e estudo da palavra. É por isso que Pedro disse que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. Por vezes encontramos uma pessoa com menos capacidades intelectivas, teve menos oportunidades de educação formal, mas tem uma compreensão maior do quadro geral da história da redenção do que aquele que tropeça sobre a sua própria altivez. Então a Bíblia não é um livro como outro qualquer, ela é diferenciada. E aí Kuyper vai dizer com muita propriedade: você não se coloca sobre, mas sob as Escrituras, razão pela qual é sempre bom começar a ler as Escrituras usando a linguagem do salmista. Senhor, abre os meus olhos para enxergar as maravilhas da tua lei. Ou seja, pedindo iluminação. Anselmo da Cantuária, que foi uma das mentes mais prodigiosas da história, embora italiano, exerceu sua função na Inglaterra, ele fez uma oração rica em maturidade e verdadeiramente humilde. Ouçam, uma oração documentada em uma das suas obras. Minha intenção, Senhor, não é penetrar a tua profundidade, porque de forma alguma posso compará-la à minha inteligência. Porém, desejo compreender a tua verdade, ainda que imperfeitamente. Essa verdade em que meu coração crê e que ele ama. Porque não procuro compreender para crer, mas creio para vir a compreender. Na verdade, creio, porque se não cresce, não viria a compreender. O princípio de que a fé antecede a compreensão. E fé aqui não é salto no escuro. Fé aqui é a confiança de que a mensagem das Escrituras, de fato, é uma mensagem dos céus. E que nós precisamos humildemente da habilitação do Espírito para compreender aquelas verdades mais basilares. De fato, é um dom compreender a mensagem do Evangelho. Portanto, a revelação que Deus fez de si mesmo através da sua palavra não anula a nossa responsabilidade. A Bíblia está disponível, graças a Deus, em nosso próprio idioma, pelo notável serviço de João Ferreira de Almeida, entre outros. Mas o conhecimento de Deus envolve estudo diligente e constante, a iluminação, uma graça que Deus concede pela ação do seu Espírito, que usa pessoas para nossa instrução. Ou, como disse Paulo, o apóstolo, Deus concedeu à igreja pastores e mestres. Então percebam, a Bíblia é inspirada por Deus. Nós compreendemos à medida que o Espírito vai iluminando as nossas mentes e Deus usa pessoas para nos instruir, aqueles a quem Paulo chamou de pastores e mestres. Um exemplo disso. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele está conversando com aquele
eunuco estava de volta à Etiópia. Compreendes o que vem lendo? E a resposta do homem: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhes a Jesus. Então, recomendações. Seja grato a Deus pelo privilégio de conhecê-lo por meio da sua palavra. Muitos gostariam de ter acesso a esse tesouro e não têm. Seja grato. Segundo, seja um dedicado leitor e um diligente estudante das Escrituras. É um privilégio enorme para nós ter acesso às Escrituras, ter liberdade para ler e a quantidade de materiais para ampliar a nossa visão, nosso entendimento sobre as doutrinas básicas da nossa fé. E mais, peça a Deus que o Espírito Santo ilumine sua mente e coração para compreender a verdade. Nunca acesse as Escrituras com arrogância, com altivez, mas com o coração quebrantado e humilde, pedindo a Deus que abra os seus olhos. E aproveite as oportunidades para aprender com quem sabe um pouco mais. E Deus tem dado a você, certamente, pessoas do seu convívio que sabem um pouco mais. E vale a pena aprender com mestres que Deus coloca na nossa caminhada. Então, essa é a primeira característica das Escrituras. Ela é inspirada por Deus e tem implicações para a nossa vida. A segunda, nós vamos chamar de autoridade. A Bíblia é a suprema autoridade em assuntos doutrinários e éticos. Existe uma expressão muito popular entre os evangélicos históricos que é a seguinte: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Pergunta: o que significa isso? O que significa dizer a alguém que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Regra é uma palavra antiga que significa padrão, autoridade. Portanto, a Bíblia é o nosso padrão, é a nossa autoridade de fé e prática. Fé, assuntos doutrinais, teológicos. Prática, que tange a questões de natureza moral e ética. Portanto, o que nós cremos e a maneira como vivemos deve basear-se nas Sagradas Escrituras. Esse é um elemento distintivo da fé cristã, em particular do protestantismo. Essa autoridade se fundamenta no fato de que a Bíblia é a palavra de Deus e sua autoridade não procede nem mesmo da igreja ou de qualquer concílio de homens. A autoridade da própria igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Uma confissão de fé, uma doutrina, um dogma, uma experiência, uma conduta, tudo, absolutamente tudo, só pode ser aceito se estiver em harmonia, em consonância com as Sagradas Escrituras. E volto a dizer, e nós estamos numa igreja batista, que desde a nossa gênese, lá atrás, há mais de 400 anos, isso foi muito caro aos nossos antecessores, aos nossos pais na fé. A confissão de 1689, a mais robusta, a mais precisa, a mais profunda de todas que os batistas produziram, no capítulo 1, artigo 4, diz assim: a autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas provém inteiramente de Deus, sendo Ele mesmo a verdade e o seu autor. A Escritura, portanto, tem que ser recebida por ser a palavra de Deus. O que é que esses homens estão argumentando? Colocando, na verdade, no papel, a igreja ali reunida, como expressão de sua fé. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não precisa despertar no homem qualquer sentimento ou desejo para tornar-se a palavra de Deus. Ela, por natureza, é a palavra de Deus. Há um fato na história muito interessante. Vocês querem mudar isso aqui? Não há problema. Estou sentindo a falta de Giovanni. Obrigado, Luca. Toca o barco aí. Som. Então vamos lá. Voltando aqui. Há um fato muito interessante que aconteceu no dia 16 de abril de 1521, na cidade alemã de Worms.
1517, Lutero afixa na porta do castelo de Wittenberg a chamada 95 Teses. Incendiou a Europa a partir dali. E então o imperador Carlos V, espanhol, ele exige que Lutero compareça diante da Cúria Romana e faça a sua defesa. Mas Lutero tinha um grande amigo, que era o Frederico o Sábio da Saxônia, e Frederico, conhecendo as leis, disse: nenhum cidadão alemão pode prestar esclarecimentos sobre assuntos canônicos fora do território alemão. Razão pela qual o imperador teve que vir a Worms, que era uma cidade na Alemanha, na fronteira, para então Lutero apresentar a sua defesa. E ali estavam os representantes de Roma, a autoridade imperial, Carlos V, e Lutero então faz a sua defesa no dia 16 de abril de 1521. É um momento monumental. Ele está tenso, preocupado. Muitos antes dele sofreram a penalidade máxima, morreram pelas suas convicções, pela defesa da sua fé. E depois de debater e apresentar suas convicções, entrou para a história a sua última palavra naquele concílio, naquela dieta de Worms, reunião do parlamento ali. A menos que vocês provem para mim, pela escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Agora ouçam. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto, nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há mais nada que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. A consciência cativa à palavra de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo? A autoridade que deve governar a minha fé e a minha prática é a palavra. Então, se vocês provarem que as afirmações que eu estou fazendo contrariam as Escrituras, eu estou disposto a me retratar. Caso contrário, não me retratarei. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Portanto, a autoridade não vem de fora, mas da própria origem e conteúdo. Isso é caro para nós cristãos. E qual é a implicação para você e eu hoje aqui? O que você crê e a maneira como você vive devem estar em harmonia com a Bíblia. Isso é importante, irmãos, afirmar mais uma vez. Porque observe, as revoluções em curso no mundo objetivam destruir os fundamentos civilizatórios. Obrigado. Há uma guerra cultural em curso. Muitos já foram derrotados e nem sabem disso. E vejam, há dois problemas perturbadores no arraial evangélico. Vou chamar o primeiro de hermenêutica da dúvida e o outro de relativismo moral. Muitas pessoas que se afirmam cristãs, afirmam ser cristãs, mas nem estão dispostas a crer em tudo que a Bíblia afirma, e nem tampouco guiar a vida à luz das Escrituras. É aquele indivíduo que diz, eu sou cristão, mas tem crenças que estão na contramão das Escrituras. Como alguém pode afirmar ser cristã e defender uma agenda que é anticristã? E defender crenças que não estão em harmonia com as Escrituras, que é a autoridade que deve governar nossas convicções. A Bíblia, como regra de fé e prática, é fundamental para nós cristãos. As pessoas estão dispostas a concordar com alguma coisa e a seguir certas diretrizes, mas não aceitam, muitas delas, submeter crenças e conduta à palavra de Deus. Portanto, confessar que a Bíblia é a palavra de Deus implica em reconhecer sua autoridade sobre nós. Você não é capitão da sua alma, você não é senhor do seu destino. Se você é cristão, você precisa submeter suas convicções às Escrituras. E a sua conduta ética e moral deve ser balizada pelas Escrituras. Ouça o que Paulo disse aos Colossenses. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E por isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória,
para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu quero enfatizar isso aqui, eu recomendo com todas as minhas forças. Nenhuma doutrina, nenhuma teologia, nenhuma escolha moral e ética podem, na vida do cristão, entrar em contradição com as Escrituras, que têm autoridade sobre a nossa maneira de pensar e de agir. Isso é caro para nós não devemos esquecer isso jamais. Então, esse é o segundo ponto, a autoridade das Escrituras. Em terceiro lugar, inerrância. A Bíblia é infalível em sua mensagem e sem erros em seu conteúdo. No início do primeiro momento da história da igreja cristã, os 3 primeiros séculos, foram um tempo de grande perseguição para a igreja. E essa perseguição se estendeu até o início do 4º século, quando no ano 303, o mais severo dos imperadores romanos emitiu um terrível decreto, o decreto de Diocleciano. Nós temos acesso à fonte primária, e entre outras coisas o decreto diz o seguinte: em todas as partes publicaram-se editos imperiais para que fossem arrasadas as igrejas, queimadas as escrituras e depostos os pastores. 303. E no decurso da história, nenhum livro foi tão amado e, paradoxalmente, tão perseguido quanto a Bíblia. O povo de Deus ama as Escrituras. O que é que nós estamos fazendo aqui numa manhã de domingo? Diante de Deus, com a sua palavra aberta, ouvindo o que a Bíblia tem a nos dizer, que Deus tem a nos falar por meio da sua palavra. Mas os ímpios desprezam a Bíblia. E mesmo em sociedades que se ufanam de serem democracias, existe perseguição contra a palavra de Deus. E esse processo envolve várias táticas. Ainda não estamos vendo Bíblias sendo incendiadas em Nova York, Londres, Paris, Amsterdã, ou São Paulo, ou Rio, mas percebam, zombaria, desprezo, a imposição do silêncio em nome do Estado laico estão em curso. Veja o que está acontecendo no Canadá, por exemplo, e não muito longe do Canadá, tão perto de nós, o que tem acontecido em Brasília, por exemplo. Um dos argumentos para desacreditar a Bíblia, irmãos, é denunciar seus supostos erros. Então, no máximo que se tolera é usar as Escrituras como uma questão subjetiva, pessoal, guarde no seu coração, dentro da sua casa. Não traga para a arena pública. É o que Nancy Pierce chamou de cativeiro cultural do cristianismo. E a tese desses paladinos da tolerância é que a Bíblia é um livro cheio de imprecisões, erros e arbitrariedades, atraentes apenas para os indoutos, para os ignorantes, para os pobres. E esses iluminados, para eles, a ética que a Bíblia ensina é ultrapassada e irrelevante para o mundo moderno. É a ideia de que o Espírito ganhou força com o advento dessas tecnologias, da medicina avançada, da ciência, com o advento do liberalismo teológico do século XIX, essas bandeiras todas foram levantadas contra a fé cristã, e a Bíblia é apresentada como sendo um livro ultrapassado. Há leis proibindo a leitura pública das Escrituras. Vejam. O John Newton, ele disse com muita propriedade, século XVIII, sobre as supostas fraquezas da Bíblia, ou suas contradições. Atribuirei todas as suas aparentes contradições da Bíblia à minha própria ignorância. Se tem alguém errado, não é a Bíblia, somos nós. Pergunta, a Bíblia é um livro confiável? É infalível em sua mensagem, sem erros em seu conteúdo? O que é que leva alguém instruído, capaz, que teve acesso à educação de ponta, a olhar para um livro escrito há tanto tempo e governar suas convicções, sua conduta ética, suas escolhas morais, baseado nesse livro? Quais são as razões plausíveis para isso? Há muitas. Eu queria destacar algumas razões pelas quais você pode crer que a Bíblia é digna de confiança. Vamos chamar a primeira de unidade na diversidade. A Bíblia é um livro que foi escrito num decurso de 1.600 anos.
A Bíblia não caiu do céu, fechada, com zíper e tudo. 1.600 anos para esse documento ser reunido. De Moisés a João na ilha de Patmos, na Grécia, ela foi escrita por cerca de 40 escritores. Lugares diferentes, culturas diferentes, destinatários diferentes, em idiomas diferentes. Hebraico, grego e porções de aramaico. Bíblia, cujo significado é biblioteca, 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, 1.189 capítulos, quase 32.000 versículos. Agora percebam, o que nenhum poderoso deste mundo é capaz de explicar. Como é possível a harmonia, a linha melódica clara, em todas as suas partes, essa unidade na diversidade. Há uma coesão, sintonia, concordância absoluta. Há uma espantosa unidade temática, que é Cristo, de Gênesis a Apocalipse. O pecado é o principal problema e Cristo, a resposta de Deus ao problema dos homens. Portanto, a Bíblia é um conjunto de livros. Livros que iam sendo colecionados e acrescentados à medida que iam sendo escritos pelos autores e entendidos pela comunidade como sendo inspirados por Deus, pelos critérios que a própria comunidade, no decurso dos séculos, foi estabelecendo. Portanto, a unidade da Bíblia é uma evidência da sua divina inspiração. De fato, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Ou como diz o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. Uma segunda evidência, o cumprimento das profecias. De acordo com o livro de Deuteronômio, um profeta cuja profecia não se cumprir será reputado como falso profeta. Quando nós examinamos a Bíblia, o que encontramos? Mais de 2.000 profecias que se cumpriram literalmente. Inúmeras profecias. Até o presente momento, nenhuma profecia incondicional da Bíblia ficou sem cumprimento. Profecias sobre destruição de nações que deixaram de existir, como a Babilônia, por exemplo. Mas, de uma forma muito contundente, as profecias relacionadas ao Messias, cujo advento estamos celebrando agora, no Natal. Mais de 300 profecias nas escrituras hebraicas revelando características sobre Jesus, o Cristo. Para dar uma delas, o profeta Miqueias, muitos séculos antes do nascimento de Jesus, ele disse assim: "E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Miqueias profetizando que o Messias, o Cristo, nasceria em Belém, uma aldeia inóspita, pequena por demais. Lá em Roma, séculos depois, o imperador, ignorando todas essas mensagens, emite um decreto. Um decreto para que Quirino, o governador de Roma naquela região, convocasse o povo para o recenseamento. Quirino, então, cumprindo a ordem do imperador, exige o recenseamento. Maria e José, que eram de Belém, fazem um caminho de Nazaré para Belém, por motivos de cumprimento do decreto, razões fiscais e militares, eles comparecem, e naquele contexto, a profecia se cumpre. Jesus nasce em Belém. A mão divina, a mão da providência guiando todas as coisas. Enfim, vários assuntos. A natureza da concepção, o nascimento de Jesus, a vida dele, sua morte, sua ressurreição, salmos, vários salmos falando sobre a ressurreição de Cristo. Portanto, são mais evidências e mais evidências de que a Bíblia é um livro digno de confiança. E ainda outro exemplo, a comprovada historicidade. Grande parte do texto bíblico é feito de história. E, à medida que a pá dos arqueólogos vai trabalhando, vão se descobrindo vários artefatos arqueológicos, documentos, que mostram que não há livro como as Escrituras Sagradas. Mais recentemente, em 1948, aleatoriamente, um rapazinho, brincando no deserto no sul de Israel, tocando o rebanho,
faz uma descoberta que é considerada a descoberta mais importante do século XX. Dos manuscritos do Mar Morto. Vários e vários rolos do Antigo Testamento intactos. O livro de Isaías, por exemplo, inteiro, intacto. E havia uma suspeição. Bem, suponhamos que a Bíblia seja a palavra de Deus, mas nós não temos mais os originais. Será que não há erros aqui? E quando foram descobertos esses manuscritos, todos eles muito antigos, e comparados aos que existiam nas grandes universidades e museus do mundo, o que é que eles descobriram? Nenhuma discrepância, nenhuma divergência substancial. A Bíblia é disparada o primeiro livro na quantidade de manuscritos antigos, ganha de goleada do segundo lugar, que é uma obra de Heródoto. De fato, a historicidade das Escrituras apontam para a sua autoridade. E, por fim, essa influência transformadora que exerce no mundo. A Bíblia foi traduzida para 90% das línguas do mundo. E ao longo dos séculos, repito, pessoas, famílias, países inteiros transformados pela mensagem das Escrituras. E na contramão do que tentam apresentar, não apenas pessoas simples, e louvamos a Deus pelas pessoas simples que abraçam o Evangelho, em resposta à própria oração de Cristo. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes e entendidos, a revelaste aos pequeninos. Mas, embora a maioria seja constituída de pessoas simples, há notáveis homens e mulheres no decurso da história, alcançados e transformados pela mensagem das Escrituras. Isaac Newton tinha duas paixões: ciência e as Escrituras. Impressionante. Tantos cientistas cristãos, judeus, católicos e protestantes. Na arte, quantos nomes de gigantes. Rembrandt, por exemplo, pintor holandês, quantas telas maravilhosas, com temas cristãos. Na música, um homem como Bach, Johann Sebastian Bach, talvez o maior músico de todos os tempos, terminava suas partituras e colocava SDG, Soli Deo Gloria, ou então Agnus Dei, ao Cordeiro de Deus. Mente prodigiosa, capacidade impressionante, cristão, profunda reverência com as Escrituras. Todas as refeições na casa dele começavam e terminavam com a leitura das Escrituras. Na educação, o pai da educação moderna, João Comênios, um homem gigante, o primeiro a propor educação universal para meninos e meninas. João Comênios. Na saúde, Dorothea Dix, pioneiro no tratamento de saúde mental. A mulher que fundou 32 hospitais. Era professor de escola bíblica dominical. Impressionante. Na política, embora esse nome política esteja tão maltratado, há homens gigantes no campo político que respeitavam as Escrituras e tinham apreço pela palavra de Deus. Abraham Lincoln é um deles. Poderia citar inúmeras pessoas aqui. Então, qual é a aplicação imediata para nós? Você pode crer, pois a palavra de Deus é digna de confiança. O mundo é hostil ao Evangelho e os ataques à verdade continuarão. Continuarão. Mas ouçam o que disse o Senhor Jesus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Recomendação? Leia as Escrituras e medite diariamente. É o pão vivo que desce do céu. Estude bons livros que possam ajudá-lo a ampliar o seu entendimento bíblico. Não é simplesmente ler a Bíblia. É impressionante porque algumas pessoas conhecem a história de Sansão, de Daniel, de Davi, narrativas bíblicas, mas não conseguem entender a doutrina por trás da narrativa. Não tem uma cosmovisão cristã. Então, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um professor, um engenheiro, em qualquer área que você estiver, você tem que viver com as lentes do Evangelho e não dar saltos no escuro. Aquela ideia de que segunda a sexta você é pagão e no domingo vem cantar um hino ao Deus Criador. E seja proativo na defesa da fé. Cada vez mais as linhas demarcatórias ficarão claras. Cada vez mais. E ser cristão numa cultura como a nossa, cada vez mais hostil à fé, vai custar caro, como já tem custado a muitos dos nossos irmãos em outros lugares do mundo. E por fim, a quarta marca, a suficiência. A Bíblia é suficiente para conhecermos a Deus e fazer a sua vontade.
Portanto, irmãos, buscar outros meios fora da Escritura, como profecias, revelações, sonhos, visões, em desacordo com as Escrituras, é um completo equívoco. Por a Bíblia ser inspirada por Deus, ter autoridade para nortear nossas convicções doutrinais e éticas, por ser inerrante, infalível em sua mensagem, ela é suficiente. Agora veja o que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira. Pragmatismo, pastores dando cursos para promover o crescimento da igreja, como é que faz para funcionar? Técnica de crescimento, avivamento fabricado, chamado avivamento do piniquim, entretenimento, porque no fundo, a escritura não é suficiente. Você precisa de meios, artifícios, subterfúgios para fazer a coisa funcionar. Nada disso é novo. Lá atrás, no século XVI, já havia movimentos dessa natureza. E alguém disse, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O pragmatismo é uma filosofia que diz o seguinte, se dá certo, é certo. Não importa se está em contradição com as Escrituras. Há muitos bons documentos que sintetizam qual deve ser a posição do cristão. É muito triste ver o quadro geral da França, que se tornou, desde a Revolução Francesa, um Estado governado por uma cosmovisão, por uma filosofia sem Deus, confundindo o Estado laico com o laicismo. E houve no século XVI um impressionante movimento evangélico na França, de homens notáveis, inclusive o almirante, o grande almirante Gaspard de Coligny, que foi assassinado na noite de São Bartolomeu, e tantos outros, 30 mil mortes numa noite em Paris, enfim. E aqueles huguenotes franceses tinham uma perspectiva muito clara em relação às Escrituras. Eles produziram uma confissão de fé em 1559 chamada Confissão Galicana, ou Confissão Francesa. E no que tange a suficiência da Bíblia, ouçam o que eles disseram, há quase 500 anos, irretocável texto. Não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas Sagradas Escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos, nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres devem contrapor-se a estas santas Escrituras. Mas ao contrário, por elas é que se devem todas as coisas examinar, regular e reformar. Ele estava argumentando a suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para nós, no que tange assuntos de natureza doutrinal e ético. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, começa assim, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Este verbo, nos falou pelo Filho, é um verbo que indica uma ação definitiva, cabal, perfeita, pronta. Tudo que Deus tinha para dizer ao homem, Ele já disse na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então você não precisa ir em busca de acréscimos, suplementos, supostos suplementos à revelação de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus e a sua vontade, abra as Escrituras. E a partir da leitura, da meditação, do ensino bíblico, você vai discernir os propósitos de Deus para a sua vida. Qual é a aplicação, portanto? O que tem a ver conosco? Simples. A Bíblia é suficiente para edificar a sua vida. E as implicações disso é cuidado com fonte duvidosa de conhecimento. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que é capaz de subscrever afirmações cristãs, assinar confissão de fé, cantar hinos que refletem a boa teologia bíblica e, ao mesmo tempo, subscrever pensamentos e ideias completamente dissonantes com o Evangelho. Estão bebendo em fontes duvidosas. Avalie tudo, experiência, conduta, doutrina, à luz das Escrituras. Então você pode ter experiências com Deus e é importante que tenhamos as nossas experiências com Deus.
Deus não é uma tese, Deus é uma pessoa. Nos relacionamos com Ele por meio de Cristo, mas a experiência não pode contradizer as Escrituras. A ética não pode contradizer as Escrituras. A doutrina não pode entrar em contradição com as Escrituras. Portanto, fundamente sua fé no alicerce inabalável das Escrituras. Eu encerro contando para os irmãos uma história, em seguida lendo um documento. Esses assuntos todos estão há muito tempo perturbando a igreja no Ocidente, tanto na Europa, no século XIX, no século XX, quanto nos Estados Unidos. E mais recentemente, para ser preciso, em 1996, entre os dias 17 e 20 de abril de 96, uma delegação de mais de 100 homens, batistas, presbiterianos, luteranos, uma aliança de evangélicos confessionais, se reuniu em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. E produziram um documento que é um tesouro. É um documento novo, relativamente novo, né? Está falando de 96 para cá, 20 e poucos anos. E eles, então, analisando o cenário da igreja evangélica no Ocidente, estabeleceram algumas proposições. E no que diz respeito às Escrituras, eles disseram uma coisa bem interessante. Eu vou ler para você. Uns 2 ou 3 parágrafos. Lerei pausadamente. Sola Escritura, somente a Escritura. Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja. Mas a igreja evangélica atual faz separação entre a Escritura e a sua função oficial. Na prática, a igreja é guiada, por vezes demais, pela cultura. Técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo do entretenimento muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona e no que oferece do que a palavra de Deus. Os pastores negligenciam a supervisão do culto que lhes compete, inclusive o conteúdo doutrinário da música. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam a sua proeminência, a igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer as necessidades sentidas dos consumidores, devemos proclamar a lei como medida única da justiça verdadeira e o evangelho como única proclamação da verdade salvadora. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão e o desvelo e a disciplina da igreja. Eles prosseguem. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única da revelação divina, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Por fim, negamos que qualquer credo concilie o indivíduo possa constranger a consciência de um crente e que o Espírito fale independente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia. O que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Eles estão reafirmando algumas coisas e negando outras. Reafirmando que a Bíblia é suficiente e, ao mesmo tempo, negando essas práticas, por vezes, vão perturbando e debilitando a igreja no Ocidente. Que o Senhor nos ajude, nesse dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, a lembrar sempre que a Escritura é inspirada, ela é autoritativa, ela tem autoridade sobre nós, ela é inerrante e ela é suficiente para nós enquanto cristãos. Amém? Comecei com o Salmo de 119 e termino assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos orar. Senhor, nós cremos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Te louvamos porque no decurso da história, apesar dos desacertos, dos atropelos, a tua palavra foi preservada e chegou até nós. Te louvamos pelos esforços daqueles que nos antecederam na fé, por cada copista, por cada homem dedicando a sua vida para que esse texto fosse preservado. Te louvamos pela bênção de ter o nosso próprio idioma, essa porção da tua palavra. E oramos para que essas verdades sejam presentes em nosso coração e sejamos aquecidos na nossa fé.
Reconhecemos que a tua palavra não é de origem humana. É uma revelação que veio do céu ao nosso encontro para revelar quem o Senhor é e a sua vontade. Te louvamos porque a tua palavra tem autoridade. Ela é o martelo que esmiuça a penha. Ela deve governar nossas crenças e a nossa conduta. Ajuda-nos, Senhor, a estar firmados na verdade do Evangelho e a ter a tua palavra como balizas na nossa vida diária. Neste mundo de suspeição, de ataques à nossa fé, guarda o nosso coração de ter dúvidas em relação à fidelidade da tua palavra. Tua palavra é pura, ela restaura a alma, ela é digna de confiança. Há provas incontestáveis de que a Bíblia é a tua palavra. E nós cremos e professamos isso com todo o nosso coração. E nos deleitamos no Evangelho, que é o coração das Escrituras. E cremos que a tua palavra é suficiente para a nossa vida. A nossa família tem muitas necessidades, o nosso país, muitas necessidades. A tua palavra é suficiente. Ajuda-nos, portanto, a entender isso e a viver de acordo com essas verdades gloriosas. Nesse dia de celebração, nós queremos te agradecer e ao mesmo tempo pedir que a tua palavra seja objeto do nosso amor, da nossa devoção, e que possamos ler diariamente, meditar na tua palavra e, como resultado disso, amar mais o Senhor e viver uma vida mais parecida com Cristo, que é o nosso exemplo supremo. A Ele a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,